Cruzada Evangelística Billy Graham, Grande Rio, Maracanã, de 2 a 6 de outubro de 1974. Tonight is young people's night. Hoje é noite da juventude. Tonight I want you to bow your head and let's have a prayer. E agora eu desejo que curvem as suas cabeças para uma palavra de oração. Every head bowed. Todas as cabeças curvadas. All eyes closed. Todos os olhos fechados. No one talking. Ninguém falando. Very quiet. Todos muito quietos. If we talk to each other, many people cannot hear. Se falarmos um com o outro, muitas pessoas não poderão ouvir. So just decide for the next few minutes, while the message is given, you're going to be very, very, very quiet. Por isso, decida que nos próximos minutos você vai ficar absolutamente silencioso. And there'll be no walking around. E que não haja ninguém andando. No moving. Ninguém se movimentando. My message will be short. Minha mensagem será curta. Now we're going to have a prayer because there are thousands of people here tonight whose life hangs in the balance. E agora vamos ter uma oração, porque há milhares de pessoas cuja vida está na balança. You listen to what I say. Ouça o que eu disser. But another voice will be speaking. Mas haverá uma outra voz que estará falando. The voice of the Holy Spirit in your heart. A voz do Espírito Santo no seu coração. So listen very quietly because your life may never be the same after tonight. Por isso ouça com muita atenção, porque a sua vida nunca mais será a mesma depois de hoje à noite. I'm going to ask thousands of young people here tonight to commit themselves to Jesus Christ. E eu vou convidar milhares de jovens hoje à noite para entregar a sua vida a Jesus Cristo. And let us march under his flag. E vamos então andar sob a sua bandeira. Let us accept his challenge. Vamos aceitar o seu desafio. To go out with love in our hearts to change the world. Para sairmos com amor no nosso coração para transformar o mundo. Now let us pray. Vamos agora orar. Ó Deus, nosso Deus, Criador de todos os mundos e Criador da criatura humana, nós te agradecemos por esta hora. Nós te agradecemos por esta multidão que aqui se congrega. E nós cremos que aqueles que aqui vieram não por curiosidade, vieram não por qualquer outra razão, senão por um desejo profundo de encontrar a solução para os seus problemas espirituais. Alguns estarão aqui desesperados, aflitos, procurando a Deus e a sua graça. Senhor, nós te pedimos que nesta hora cessem todas as vozes e somente a voz de Deus se ouça. E que, Senhor, os corações estejam abertos e prontos para ouvir a voz de Deus. Que o teu Espírito opere com liberdade, com poder, para que hoje possamos ver milhares e dezenas de milhares mesmo de pessoas salvas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós te pedimos e agradecemos pela fé estas bênçãos. Amém. If you're sitting in an area where for a few minutes you cannot hear, just bow and pray. Se você estiver no lugar em que por algum instante não possa ouvir, curve a sua cabeça e ore. The sound men are doing the best they can to bring you the best sound they can. Os homens responsáveis pelo som, pelos alto-falantes, estão fazendo o melhor que podem. Now I want you to take your Bible, if you have a Bible with you. Agora quero que levantem a sua Bíblia, abram a sua Bíblia se tiverem a Bíblia consigo. How many brought a Bible? Raise it up. Quantos trouxeram as suas Bíblias? Levantem as Bíblias agora, bem alto. Or you have a Testament. Ou um Novo Testamento. I would like to see the Christians all over Brazil carrying a Bible with them. Eu gostaria de ver os crentes no Brasil todos carregando a Bíblia consigo. Studying the Bible, reading the Bible, memorizing the Bible. Estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, decorando a Bíblia. Now all those that come forward to receive Christ tonight, we're going to give you a New Testament so you can go back and study the Bible. Agora todos os que vierem à frente fazendo a sua decisão hoje, eles receberão um Novo Testamento para que possam voltar para casa e estudá-lo. This is a special New Testament and it's written in language very much like a newspaper. You can understand it, you can read it very fast. Este é um Novo Testamento especial, escrito numa linguagem popular, como na linguagem de um jornal, que você pode ler com facilidade e rapidez. Now I want you to turn with me to the 10th chapter of Mark. Desejo que abram comigo no capítulo 10
do Evangelho de Marcos. The story of a young man that came to Jesus. A história de um jovem que veio a Jesus. Beginning at verse 17. Começando no versículo 17 do capítulo 10 de Marcos. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para Jesus um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. This is the story of a young man coming to Jesus. Esta é a história de um jovem que veio a Jesus. He was handsome. Ele era bem apessoado, All the girls liked him. todas as moças gostavam dele, He was very rich. ele era muito rico, He was young, perhaps 17 or 18 years of age. era jovem, talvez de 17, 18 anos, And he was like thousands of young people here tonight. He was searching and seeking. e ele estava como muitos milhares de jovens aqui hoje à noite, procurando, buscando. He wanted something to satisfy his soul. Ele queria alguma coisa que pudesse satisfazer a sua alma. He wanted a purpose for living. Ele queria ter um propósito na vida. He was possibly a university student. É possível que ele fosse um estudante universitário. Now, I do not know very much about young people in Brazil. Agora, eu não sei muita coisa a respeito dos jovens aqui no Brasil. So I'm going to talk to you like I would talk to young people in the United States. Por isso, vou falar a vocês como se estivesse falando aos jovens nos Estados Unidos. And I'm going to touch on some of the problems tonight that young people face in the United States. E vou falar sobre problemas que os jovens enfrentam nos Estados Unidos. I want to tell you something of what is happening among young people in the United States. E quero falar a vocês daquilo que está acontecendo entre os jovens nos Estados Unidos. And I think some of these things are exactly the same in Brazil. E eu creio que algumas destas coisas são exatamente idênticas às do Brasil. There's a widespread interest among young people in the United States today in Christ. Há um interesse generalizado entre os jovens nos Estados Unidos por Cristo. Newspapers and magazines and books and television are all telling the story of young people talking about Christ. Livros, revistas, jornais, televisão, por toda parte se fala a respeito deste assunto, Jesus Cristo. Much of our popular music in the United States today has religious themes. Muitas das nossas músicas populares nos Estados Unidos trazem temas religiosos. And for many young people in the United States, a radical change has taken place in their lives, a change even in the way they live. E para muitos jovens nos Estados Unidos, uma mudança radical está se processando na sua vida, na maneira deles se conduzirem. Now some are so desperate they're turning to Indian religions. Muitos estão tão desesperados que eles estão se voltando para religiões pagãs. Some are turning to devil worship. Alguns estão se voltando para o culto do diabo, But they're only the minority. mas eles são em minoria. The majority are looking hard at Christ. A maioria está olhando firmemente para Cristo. Now many of these young people are searching for reality. Muitos desses jovens estão buscando a realidade. And many people are studying them. E muitas pessoas estão estudando esses jovens. Psychologists, sociologists, psychiatrists studying young people. E os psicólogos e sociólogos e psiquiatras estão estudando esses jovens. And there are several things about the young people in the United States I want to say. E há diversas coisas sobre os jovens nos Estados Unidos que eu quero dizer. First, there's a breakdown in the home life. Primeiro de tudo, nós verificamos que está se esfacelando a vida familiar. And it's left a vacuum, a moral and spiritual vacuum in the lives of the young people. E isso tem deixado um vácuo moral e espiritual na vida dos jovens. They're not finding Christ in the home like they used to. Eles não estão encontrando Cristo no lar como podiam encontrar antes. Secondly, there's a dissatisfaction with the lives that they now live. Em segundo lugar, há um descontentamento com o tipo de vida que eles estão vivendo. They want something different. Eles querem alguma coisa diferente.
Thirdly, Em terceiro lugar, their sexual relationships don't provide the emotional closeness they thought it would. e as suas experiências sexuais não estão produzindo aquela satisfação pela aproximação que eles pensavam encontrar. Fourthly, they're finding loneliness. Em quarto lugar, eles estão sentindo solidão. Thousands of young people in the United States every year commit suicide. Milhares de jovens nos Estados Unidos cada ano praticam o suicídio. And one of the reasons is they're lonely. E uma razão é que eles se sentem solitários. They may have friends, Eles podem ter amigos, but they're lonely for God. mas estão sentindo a solidão por You Deus. see, you were made in the image of God. Porque a verdade é que você foi feito à imagem de Deus. You were made for God. Você foi feito para Deus. And without God, you cannot find complete satisfaction. E sem Deus você não pode encontrar satisfação completa. And so you have what scientists call a cosmic loneliness. E então vocês têm aquilo que os psicólogos chamam de solidão cósmica. You can be with a crowd of friends and all of a sudden feel lonely. That's a loneliness that only God can fill. Você pode estar no meio de uma multidão, mas ali mesmo você sente a solidão. Essa solidão que somente Deus pode preencher. Fifthly, young people say that they have a sense of not belonging. E em quinto lugar, os jovens têm aquilo que se chama o sentido de não pertencer. They don't know where they belong. Eles não sabem onde They don't pertencem. know to whom they belong. Eles não sabem a quem pertencem. And they're confused. Eles estão confusos. And then sixthly, E então, em sexto lugar, there's a restlessness among young people. há um desassossego entre os jovens. They're moving and changing all the time, their lifestyle. Eles estão se movimentando e mudando o seu estilo de vida constantemente. Seventhly, there's a feeling of emptiness among young people. Em sétimo lugar, há um sentido de vazio neles. I stood on a great university in the United States a few months ago. Há alguns meses passados, eu me levantei numa universidade lá nos Estados Unidos. I was talking to the dean of the university. Eu estava falando ao deão daquela I universidade. said, what is the greatest problem you face at the university? E eu disse, qual é o maior problema que você enfrenta aqui na He universidade? said, emptiness. E ele disse, vazio. The young people want something and they don't know what it is. Ele diz, os jovens querem alguma coisa e não sabem o que é. There was a girl written up in the American press some time ago. Há uma jovem que foi descrita num dos jornais dos Estados Unidos. She was at the university Ela estava na universidade and she started crying. e ela começou a chorar. She cried for 3 days. Chorou por 3 dias. Her parents came to see her. Os pais vieram vê-la. They couldn't find out what was wrong. Não podiam descobrir o que estava errado com ela. And finally she told her father, E afinal ela disse ao pai, Father, I want something and I don't know what it is. disse, meu pai, eu quero alguma coisa, mas eu não sei o que é. That is the cry of millions of young people around the world on every continent. E este é o clamor de milhões de jovens em todos os continentes do mundo. What do you believe in? O que é que você crê? Who have you given your life to? A quem é que você tem entregue a sua vida? What cause are you following? Que causa você está seguindo? What flag are you marching under? Debaixo de que bandeira você está marchando? I'm asking you tonight to march under the banner of Christ, Eu estou convidando você para marchar sob a bandeira de Cristo. to serve Christ, Servir a Cristo. to live for Christ. Viver por Cristo. Let Him be your cause. Permitindo que Ele seja a sua causa. Let Him fill the emptiness of your life. Para que Ele então encha o vazio do seu coração. And eighthly, Em oitavo lugar, young people are suffering from discouragement and despondency, os jovens estão sentindo desânimo e desencorajamento. and it leads to depression. E isso então faz com que eles se sintam deprimidos. Ninthly, they face tremendous decisions. E em nono lugar, eles têm que enfrentar decisões tremendas. While you're a young person, you make the greatest decisions of your life. Quando você é jovem, você está fazendo as maiores decisões da sua vida. What is your vocation? Qual é a sua vocação? Where do you go to school? Onde é que você vai estudar? Marriage. O casamento. What are your moral values? Quais são os valores morais da sua vida? What is your philosophy of life? Qual é a sua filosofia de vida? What do you do about Jesus Christ? O que vai fazer com Jesus Cristo? Those are the questions that young people are facing on every continent right now. Esses são os assuntos que os jovens em todos os continentes estão enfrentando agora mesmo. And tenthly, there's a sense of guilt. E em décimo lugar, há um sentimento de culpa. Where does this guilt come from? De onde é que vem esse sentimento de culpa? There was a girl at one of our great universities written up a few weeks ago. Há um artigo sobre uma jovem numa das nossas universidades há algumas semanas. She said, I have sex with my boyfriend. Ela disse, eu tive relações sexuais com meu namorado. I don't believe in God, Eu não creio em Deus, but I feel guilty. mas eu sinto culpa. Why? Por quê?
Where did this guilt come from? De onde é que vem essa culpa? The Bible teaches that you have a conscience. A Bíblia diz que você tem uma consciência. And when you disobey your conscience, you feel guilty. E quando você desobedece a consciência, sente culpa. The older you get, you can deaden your conscience and harden your conscience so that your conscience no longer speaks. E você, quanto mais velho fica, tanto mais pode endurecer a sua consciência, de modo que ela acabe por não falar mais a você. You can commit a sin, Você pode cometer um pecado, and your conscience doesn't bother you. e a sua consciência não o perturba mais. When you reach that point, you're very dangerous in your life. E quando você chega a este ponto, então é um ponto perigoso na sua vida. Come to Christ tonight and let him forgive the past Venha a Cristo agora e permita que Ele perdoe o seu passado. and give you a new conscience. E Ele dê a você uma nova consciência. Then 11thly, E em 11º lugar, I find that young people are disillusioned with drugs. eu verifico que os jovens estão desiludidos das drogas. A few years ago, thousands of young people were marching toward drugs. They thought drugs was the answer. Há alguns anos passados, milhares de jovens estavam marchando na direção das drogas, pensando que elas tinham a resposta. But it left them with wrecked bodies and wrecked minds, and thousands of young people now are trying to get off of drugs. E eles ficaram com seus corpos prejudicados, as suas mentes prejudicadas, e agora estão procurando se libertar das drogas. And the drugs did not satisfy those spiritual longings. E aqueles desejos espirituais do seu coração, eles não encontraram a satisfação para eles. One reason that young people turned toward drugs was because of the spiritual longing that they had. E a razão por que muitos jovens começaram a usar as drogas é por causa daquelas aspirações espirituais profundas que tinham. They wanted an experience, Eles queriam ter uma experiência and they thought they could have it in drugs. e achavam que essa experiência podia ser resolvida nas drogas. But drugs turned out to be an awful master. Mas verificaram que as drogas acabaram sendo senhores a escravizá-los. If you want an experience, come to Christ. Se você quer ter uma experiência, venha a Cristo. Let him touch your life. Permita que Ele toque a sua vida. He'll give you all that you've been looking for in drugs and 10 times more. E Ele poderá dar a você tudo aquilo que estava procurando nas drogas e 10 vezes mais. Now, all of these things work to create a strong desire for an ideology that will make sense to the existence of young people. E tudo isso então tende a criar uma ideologia que possa fazer sentido para a juventude. What is your ideology? Qual é a sua ideologia? What is your philosophy? Qual é a sua filosofia? What are your moral values? Quais são os seus valores What do morais? you believe in? Em que é que você crê? Some are turning to atheistic materialism, Alguns estão se voltando para o materialismo ateu, but thousands all over the world are turning to Christ. mas milhares em todo o mundo estão se voltando para Cristo. Perhaps these are some of the conditions and reasons that drove the young man in this story in the Bible to Jesus. Talvez alguns desses problemas exatamente trouxeram este jovem da história até Jesus. He was a young man searching and seeking. Ele era um jovem que estava buscando e procurando. Many of you are tonight. Muitos de vocês estão fazendo isso hoje à You're noite. searching and seeking something. Vocês estão buscando, procurando alguma coisa para a sua alma. So this young man turned to Jesus Christ. Então este jovem se voltou para Jesus Cristo. First, he came to the right person. Primeiro de tudo, ele veio à pessoa certa. The world at this moment is searching for a leader. O mundo hoje está buscando um líder. Where is the leader that can lead our world to peace? Qual é o líder que pode nos conduzir à paz? The handwriting is on the wall. O escrito está na parede. The stresses and strains are beginning to tell in our world, and the world may be headed toward a third world war. E o mundo está experimentando todas essas agonias e problemas que poderão conduzi-lo a uma terceira guerra mundial. Christ is the Prince of Peace. Cristo é o príncipe da paz. The Bible says he's coming back to this earth again someday. A Bíblia diz que ele vai voltar para este mundo qualquer dia. He's going to rule the world. E ele vai dominar o mundo. Let's serve him now and rule with him. Vamos então obedecê-lo agora e reinar com ele depois. This young man turned to the Lord Jesus Christ. Este jovem se voltou para Jesus Cristo. Now, Jesus Christ himself was a young man. Jesus Cristo mesmo era um jovem. He was tempted at all points like as we are, yet without sin. Ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas não pecou. Every temptation that you have ever had, Jesus has already endured.
Qualquer que seja a tentação que você já experimentou, Jesus Cristo experimentou antes. He understands your problem. Ele conhece os seus problemas. He understands your difficulty. Ele entende as suas dificuldades. He lived in poverty. Ele viveu na pobreza. The devil tempted him. O diabo o tentou. He had troubles and trials. Ele teve dificuldades e tribulações. He shed tears because of disappointment. Ele derramou lágrimas de desapontamento. He had friends to betray. Ele teve amigos que o traíram. And he understands all about you. E ele compreende tudo sobre a juventude. And he loves you. E ele ama você. And he says, come to me. E ele diz, vem a mim. He loved you so much he went to the cross for you and died for you. Ele ama você a tal ponto de ter subido à cruz e morrido na cruz por seus pecados. And God took your sins and put them on him. E Deus tomou seus pecados e colocou-os sobre ele. And now from the cross, the Lord Jesus Christ holds out his hands and says, come to me. E agora Jesus com mãos estendidas na cruz diz, venham a mim. Come to me, young people of Brazil. Come to me. Venham a mim, jovens do Brasil, venham a mim. Serve me and follow me. Sirvam-me e sigam-me. I will forgive your sin. Eu perdoarei os pecados de I'll vocês. fill your life. Eu encherei as vidas de I'll vocês. take you to heaven when you E die. eu os conduzirei aos céus quando morrerem. Give your life to him. Entregue a sua vida a He ele. died on the cross, Ele morreu na cruz, but he rose again. mas ele levantou. And I offer you tonight a living Christ E eu ofereço a você hoje um Cristo vivo, who is willing to come and live in your life and in your home. que está pronto a viver na sua vida e no seu lar. This young man came to the right person. Esse jovem veio à pessoa certa. He came to the King of Kings and Lord of Lords. Ele veio ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Secondly, he came at the right time. Em segundo lugar, ele veio no tempo certo. He came while he was young. Ele veio enquanto era jovem. How old are you? Quantos anos você tem? 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, maybe 10. talvez 10. The scripture says, come to Christ while you're young. A Bíblia diz, venha a Cristo enquanto é jovem. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Youth is a very difficult period. A juventude é um período muito difícil. It's a time of decision. É uma hora de decisão. As you get older, your heart gets harder and harder, and it's harder to make a decision. E à medida que você vai crescendo no número de anos, o seu coração vai endurecendo e é mais difícil fazer a decisão. 75% of all the people that come to Jesus Christ come while they're young. 75% das pessoas que aceitam a Cristo fazem-no na sua juventude. So this young man came running to Jesus. He was anxious to get to him. E assim esse jovem veio correndo a Jesus, ele estava ansioso por encontrá-lo. Are you desirous to get to Jesus? Você tem o desejo de chegar a Jesus? Will you let your heart run to him tonight? Você vai com o seu coração agora para ele? You can tonight. Você pode fazê-lo hoje. Thirdly, he came in the right attitude. Em terceiro lugar, ele veio com a atitude certa. He fell down before Christ. Ele se curvou e se ajoelhou diante de Jesus. An attitude of humility. Uma atitude de humildade. An acknowledgement of his sin and his need. Um reconhecimento do seu pecado e da sua necessidade. He was saying, Lord, I need help. Ele estava dizendo, Senhor, eu preciso de ajuda. Are you willing to come that way? Você está pronto a vir assim? Say, Lord, I'm a sinner. Dizendo, Senhor, eu sou um pecador. I need help. Eu preciso de ajuda. If you will say that, you've taken your first step to Christ. Se você está pronto a fazer isso, já deu o primeiro passo na direção de Cristo. And then fourthly, E em quarto lugar, he asked the right question. ele fez a pergunta certa. He said, what must I do to inherit eternal life? Ele disse, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? One of the great psychology magazines in the United States polled its readership. Uma das revistas de psicologia nos Estados Unidos fez então uma entrevista, uma enquete entre os seus leitores. They asked what the young people wanted most of all in the world. E perguntaram o que é que os jovens queriam acima de tudo no mundo. And the answer that came back was eternal life. E a resposta que voltou foi a seguinte: vida eterna. This young man was asking for eternal life. Este jovem estava buscando a vida eterna. He wanted a successful life here and now. Ele queria uma vida bem-sucedida aqui na terra. He wanted to make a success out of life and to find pleasure and happiness and joy. Ele queria achar o êxito e a alegria e a felicidade. He hadn't found it in his money. Ele não tinha achado isso no seu dinheiro. He hadn't found it in his sex. Não tinha achado na vida do sexo. He was searching for something else. Ele estava buscando alguma outra coisa. But he wanted something more. He wanted the future life. He wanted eternal life. Mas ele queria alguma coisa a mais. Ele queria a vida futura. Ele queria a vida eterna. Now the Bible teaches that when you come and receive Christ into your heart,
Agora a Bíblia ensina que quando você recebe a Cristo em seu coração, at that moment, God gives you eternal life. naquele momento Deus dá a você a vida eterna. You don't get eternal life when you die and go to heaven. Você não recebe a vida eterna depois que morre e vai para o céu. You can get eternal life right here tonight. Você pode receber a vida eterna aqui e agora. And you will live as long as God lives. E então você poderá viver tanto tempo como Deus vive. That's what the Bible teaches. É isso que a Bíblia ensina. And these young people across the United States said, we want to know that we have eternal life. E esses jovens pelos Estados Unidos disseram, nós queremos saber que temos a vida eterna. And then this young man fifthly got the right answer. E em quinto lugar, este jovem recebeu a resposta certa. He had been swept off his feet by Jesus. Ele tinha se entusiasmado profundamente com Cristo. He perhaps had some emotion as he was kneeling before Jesus. É possível que ele tivesse profundas emoções ao se ajoelhar diante de Cristo. And it's indicated in the text that Jesus said, stop and think. E então parece indicar o texto que Jesus Cristo disse a ele, pare e pense. Count the cost. Meça o custo. Now, when you come to Jesus Christ, it's going to cost you. Quando você vier a Jesus Cristo, isso vai custar a você alguma coisa. Jesus says, stop and think. Jesus Cristo está dizendo, pare e pense. If you're going to follow me, I demand of you that you deny yourself. Se você vai me seguir, eu exijo que você se negue a si mesmo. That you take up a cross Que tome a sua cruz. and follow me even if it means death. E me siga então, mesmo que isso queira dizer a morte. What does that mean? O que é que isto quer dizer? That means that you go back to your school and stand up for Jesus. Isso quer dizer que você vai voltar para a escola e dar um testemunho de Cristo? That means in your home you take a stand for Jesus. Isto quer dizer que no seu lar você toma posição com Cristo? That means that you're willing to pay whatever price it costs to be a servant of Christ. Isto quer dizer que onde quer que seja, você está pronto a pagar o preço para ser um servo de Cristo. But this young man made one mistake. Mas este jovem cometeu um erro. He said, what must I do? Ele disse que é que eu devo fazer. There's nothing you can do to get eternal life. Não há nada que você possa fazer para ganhar a vida eterna. This young man had lived a good life. Esse jovem tinha vivido uma vida muito reta. He had never stolen anything. Ele nunca tinha roubado. Never committed adultery. Nunca havia cometido adultério. Never done those bad things. Nunca havia feito aquelas coisas ruins. But the trouble was, he had never done the right thing. Mas o problema é que ele nunca tinha feito as coisas certas. He had neglected to do the things he should do. Ele tinha negligenciado fazer as coisas que devia fazer. But even if he lived a perfect life, that would not get him to heaven. Mas mesmo que ele vivesse uma vida perfeita, isso não o levaria para o céu. There's nothing you can do. Não há nada que você possa fazer. Why? Por quê? Because it's already been done on the cross for you. Porque tudo já foi feito na cruz por você. There's nothing you can add to salvation. Não há nada que você possa acrescentar à salvação. It's all of grace. Tudo vem da graça. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. And Jesus looked at the young man, E Jesus olhou para aquele jovem, and Jesus loved him. e Jesus o amou. That's what the scripture said. É isso que as escrituras dizem. Jesus looked at him and loved him. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus looks at you. Jesus está olhando para você. He says, I love you. Ele está dizendo, eu amo você. I love you. Eu amo você. I want to help you. Eu quero ajudar você. I want to forgive you. Eu quero perdoar você. I want to give you eternal life. Eu quero dar a você a vida eterna. But he said, Mas ele disse, are you willing to pay the price? você está pronto a pagar o preço? There's not enough room in the human heart for two thrones. Não há espaço no coração humano para dois tronos. You cannot sit on the throne and Jesus at the same time. Você não pode assentar no trono e Jesus Cristo ao mesmo tempo. One throne has to go. Um dos tronos tem que ser derrubado. When Jesus comes, he must be Lord and Master only. Ele, quando entrar no seu coração, precisa ser o único Senhor e Mestre. Now this young man had done the right thing up until now. Aquele jovem tinha feito tudo certo até aquela altura. But then he did the wrong thing. Mas então ele fez a coisa errada. He had come to the right person. Ele veio à pessoa certa. He had come at the right time. Ele veio no tempo certo. He came in the right attitude. Ele veio na atitude certa. He asked the right question. Ele fez a pergunta He certa. got the right answer. Ele recebeu a resposta But he certa. did the wrong thing. Mas ele fez a coisa errada. What did he do? O que é que ele fez? He turned away from Jesus. Ele voltou as costas a Jesus.
He rejected Jesus. Ele rejeitou Jesus. He said, I can't pay the price. Ele disse, eu não posso pagar o preço. He was honest, Ele foi sincero, but that's not enough to save him. mas isso não era suficiente para He salvá-lo. was very close to the kingdom of God, but he missed it. Ele estava muito perto do reino de Deus, mas não atinou com ele. He was face to face with the Lord Jesus Christ, and he rejected him. Ele estava face a face com Jesus Cristo, mas o rejeitou. And then there's another story about this young man in the Bible. E então há uma outra história deste jovem na Bíblia. He's now an old man. Ele agora é um homem velho. He rejected Christ long ago, Ele rejeitou a Cristo há muito tempo. and now he's become a very wealthy man. Agora se tornou um homem muito rico. And one day he looked over all of his big farm and his big estate, E então um dia ele olhou para a sua grande fazenda e a sua grande and propriedade. he said, Soul, take thine ease and drink and be merry. E agora ele disse, minha alma, descansa, come, bebe e folga. The Bible says that night God called him a fool. Então naquela noite a Bíblia diz que Deus o chamou de louco. And that night he died a terrible death. E naquela noite ele morreu uma morte horrível. Then they had a big funeral. Então tiveram um grande enterro. A big crowd came. E uma grande multidão chegou. But Jesus pulls the veil of eternity back. E então agora Jesus levanta o véu da eternidade. This rich man is now in hell. Este homem agora rico está no inferno. And he's crying, E ele está chorando. send me a drop of water. Mandem agora um pouco de água. He rejected God. Ele rejeitou a Deus. He rejected his chance as a young man. Ele rejeitou a sua oportunidade quando jovem. Now he's lost. Agora está perdido. There's a new motion picture in the United States called 10 Seconds to Hell. Há um novo filme nos Estados Unidos, 10 segundos para o inferno. Tonight there's some of you that are going to turn your back on Jesus Christ, and in a few minutes you could almost say written across you 10 seconds to hell. Há alguns aqui que hoje vão rejeitar a Jesus Cristo e nós quase que podemos ver escrito na sua testa 10 segundos para o inferno. Will you pay the price? Você está pronto a pagar o preço? Will you come to Christ? Você está pronto a vir a Cristo? As a young man, a young woman, a father, a mother, a child? Como jovem, como pai, como mãe, como criança? When the children came to Jesus, the disciples pushed them away. Quando as crianças vieram a Jesus, os discípulos procuraram retirá-las. They said, you're too young to know what you're doing. Então disseram, vocês são muito novas para saber o que estão fazendo. Jesus picked a little child up and put him in his lap. Jesus pegou uma criança e colocou-a no seu colo. And he said, of such is the kingdom of heaven. E disse, dessas é o reino dos céus. Don't send them away. Então não vamos despedi-las. I'm asking you tonight to come to Christ. Eu estou pedindo a você que venha hoje a Cristo. You say, what do I have to do? Então você perguntará, o que é que eu tenho de fazer? Listen carefully. Preste bem atenção. I want to tell you in such a way that you'll never be able to say, I never knew. Eu quero dizer de tal maneira que você nunca possa afirmar, eu não sabia como fazer. You have a body, Você tem um corpo, but living inside of your body is your soul or your spirit. mas dentro do seu corpo está sua alma, seu espírito, It is made for God. feito para Deus. It has been separated from God by sin. Foi separado de Deus pelo pecado. Now you need reconciliation to God. Agora você precisa se reconciliar com Deus. And that's what Jesus Christ did on the cross. E foi exatamente isso que Cristo fez na cruz. The church cannot do it for you. A igreja não pode fazer por você. Ritualism cannot do it for you. O ritualismo não pode fazer por você. This has to come about when you have a personal relationship with Jesus Christ. Isso só pode ser conseguido numa relação pessoal sua com Jesus Cristo. So what do you have to do? Então o que é que você tem de fazer? First, Primeiro, be willing to repent of sin. estar pronto a arrepender-se do seu pecado. The scripture says, except you repent, you shall perish. A Bíblia diz, a não ser que vos arrependais, todos perecereis. Well, you say, what is repentance? Então você perguntará o que é o arrependimento. Repentance means that I change my mind. O arrependimento quer dizer que eu mudo o meu modo de pensar. It means I change my way of living. Quer dizer que eu mudo o meu modo de me conduzir. Instead of living for self, I'm going to live for Jesus Christ. Em vez de viver para o eu vivo para Jesus Cristo. That's repentance. Isso é arrependimento. The second thing, A segunda coisa, you must be willing to come by simple childlike faith and say, yes, Lord Jesus, come into my heart. você deve estar disposto a vir com a fé como de uma criança e dizer, sim, Senhor, eu recebo a Jesus. Will you say that tonight? Você está pronto a dizer isso hoje à noite? Lord Jesus, come into my heart. Senhor Jesus, vem no meu coração. I'm willing to pay whatever price you want. Eu estou pronto a pagar o preço que desejares. I want eternal life. Eu quero a vida eterna. I want the peace and the satisfaction and forgiveness that Jesus offers. Eu quero a paz e a satisfação e a alegria que Jesus Cristo oferece. The third thing,
A terceira coisa, you must be willing to follow him and serve him no matter the cost. você deve estar pronto a segui-lo e obedecê-lo, custe o que custar. Renouncing all of the gods. Renunciando todos os outros Turning deuses. to Christ only. Voltando-se para Cristo somente. Will you do that tonight? Você está pronto a fazer isso hoje à noite? Now listen. Agora ouça. Everybody quiet. Todos silenciosos. Everyone very quiet. Todos muito quietos. Will you make that decision? Você vai fazer hoje essa decisão? Will you say yes to Jesus Christ? Você está pronto a dizer sim a Jesus Cristo? You may be in the church. Você pode estar na igreja. You may not be in any church. Ou você pode não estar em nenhuma igreja. But you know you need Jesus Christ. Mas você sabe que precisa de Jesus You Cristo. want to know him for yourself. Você quer conhecê-lo pessoalmente. And you would like to start this night living for him. E você gostaria de nesta noite começar a viver por Ele. You would like your past sins forgiven. Gostaria de ter seus pecados perdoados. You would like to know you're going to heaven. E gostaria de saber que vai para o céu. If you will make that commitment, Se você está pronto a fazer esta decisão, I'm going to ask you to do something. eu vou pedir que você faça uma coisa. Listen, Preste bem atenção. I'm going to ask you to do something hard. Eu vou pedir que você faça alguma coisa difícil. Jesus usually asked people who came to him to do something. Jesus Cristo sempre pediu àqueles que vieram a Ele para fazer alguma coisa. He asked the man with the withered arm to stretch it forth as an indication of his faith. Ele disse àquele homem que estava com a mão paralítica que estendesse a sua mão como um ato de fé. I'm going to ask you to do something as a demonstration of your faith. E eu vou pedir que você agora faça alguma coisa como demonstração da sua fé. If you will receive Jesus Christ into your heart tonight, Se você vai receber a Cristo no seu coração hoje à noite, let him fill the empty place, deixe que Ele enche o vazio da sua alma. forgive your sins, Perdoe os seus pecados help you to know him as Lord and Savior. e ajude você a conhecê-lo como Senhor e Salvador. I want you to stand up where you are and keep standing. Se Just você stand está up. pronto a fazer isto, eu vou pedir que você se levante onde estiver e fique de pé. Now think about it. Pense nisso. Count the cost. Calcule o preço. You're willing to change your way of living. Você está pronto a mudar o rumo da sua vida. You're ready to make Jesus Christ your only Savior and your only Lord. Você está pronto a fazer de Jesus o seu único Senhor e Salvador. And you want to start tonight. E você quer começar hoje à noite. Just stand up where you are. Levante-se onde está agora mesmo. Hundreds of you. Centenas de vocês. And after you've stood up, wave your card. E depois de se levantar, então podem agora abanar o seu programa. Just stand up. Levante-se. Hundreds of you. Centenas de vocês. Just stand Levantem-se. and say, I want Christ tonight. E digam, eu quero Cristo hoje à noite. I want him as my Lord and my Savior. Eu quero como meu Senhor e Salvador. We're going to wait a minute while you think about it. Nós vamos esperar um minuto enquanto você está Nobody pensando. leaving the stadium, please. Ninguém, por favor, deixe o estádio agora. Everyone staying where you are. Todos ficando onde estão. But you stand up. Mas você se levante. All over. Em toda parte. I see many people standing. Eu vejo muitas pessoas se levantando. You stand with them. Então levante-se com eles. And after you stand up, E depois que se levantarem, a counselor is going to come to you and give you this Bible um conselheiro virá a vocês para dar este Novo Testamento and give you this Bible study e dar esse estudo bíblico to help you in your Christian life. para ajudar na sua vida cristã. But you have to stand up first. Mas você tem que se levantar primeiro, They can see you. de modo que eles possam vê-lo. They will come and carry it to you. E eles irão então onde você está. Just stand up. Young people, Jovens, se levantem. fathers and mothers, Pais e mães, whoever you are. quem quer que você seja. You want Christ tonight. Você quer Cristo hoje à noite. You stand up Então se levante, where you are. onde você estiver. Que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e que as consolações do seu Santo e Divino Espírito sejam agora com todo o seu povo aqui reunido e com todos os salvos espalhados pela face da terra, hoje e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém.